Olá, muito bom dia. Hoje no TPM nós vamos falar de infertilidade masculina. Tem um bate-papo com Bárbara Corsetti sobre os solteiros e muito mais ainda para você. Então fica comigo porque o TPM dessa quarta-feira começa agora. E a gente inicia o programa de hoje falando sobre essa questão da infertilidade masculina. Está aqui ao meu lado para falar sobre esse assunto o andrologista e urologista, o Dr. Sérgio Portugal. Tudo bem? Tudo bem, Cláudia? Seja é um prazer. muito bem-vindo aqui ao programa, doutor. Quais são as causas, né, dessa questão da infertilidade masculina? Geralmente, quando um casal não pode ter filhos, a gente pensa automaticamente: poxa, a mulher tem algum problema, né? Já verificou, já foi no ginecologista, e a gente esquece que muitas vezes esse problema pode não ser da mulher e sim ser do homem, né? Quais são as principais causas, né, dessa questão da Eu infertilidade? te responderia assim, até a década de 80, na verdade, o que acontecia é isso. A gente investigava o fator feminino e o fator masculino não fazia absolutamente nada. Até Já a problema questão da cultural. cultura machista, É uma né? cultura muito machista. Hoje, assim, 14% dos casais têm infertilidade. As mulheres na década de 80 eram responsáveis por 40%. Hoje, os homens estão em torno de 50%, por uso de anabolizantes, por outras medicações que eles estão, que é uma coisa muito frequente na adolescência, nos jovens, e isso está aumentando o percentual de O anabolizante coparticipação. prejudica. Sim, porque na Óbvio. verdade se um anabolizante são drogas, são esteroides. Esses esteroides assim interferem em todo o mecanismo hormonal, que é o que regula a produção dos espermatozoides. Na Então verdade, essa gurizada que entra em academia, que em 6 meses quer sair bombado, eles até podem sair, mas eles vão sair com consequências severas. o anabolizante, então, ele diminui essa produção de espermatozoide. Para o homem ser considerado infértil, ele produz que quantidade de espermatozoide, né? Qual é esse limite, por exemplo, do homem fértil para o homem infértil? Antes do senhor responder, Sim. eu vou convidar o pessoal que está em casa, que queira participar aqui com perguntas para o doutor. Mande uma mensagem aqui para o SMS do programa, para o celular, que é o 9282-3806. Participe aí com as suas perguntas. 9282-3806. Qual é esse limite, doutor, por exemplo, entre infértil? A gente avalia assim, o espermograma em função da quantidade de espermatozoide e qualidade. 20 milhões é uma média, 20 milhões é um bocado de espermatozoide, por ml, não por ejaculado, por ml. Mas não basta só que o indivíduo tenha a quantidade, ele tem que ter motilidade. Existem algumas doenças que interferem na motilidade. Então, se o indivíduo tem 100 milhões e todos são imóveis, ele com certeza é infértil. O que nós estamos falando anteriormente com relação ao anabolizante, ele não leva a uma infertilidade. Num primeiro momento, sim, mas depois ele leva à esterilidade, a parada de produção de espermatozoides. Nossa. Né? Então, esse é um assunto muito sério. A gente tem conversado junto às academias, orientando a gurizada com relação a isso. Um homem, então, ele pode nascer infértil ou estéril, né, ou se tornar infértil por causa de uso de anabolizantes, né, e outras. São várias etapas. Por ocasião do nascimento, o que é mais frequente, pode ter um fator genético, né? É raro, são pessoas que nascem sem as células produtoras de espermatozoide. Isso é um percentual muito baixo, mas existe. Na infância, o que é mais significativo são as crianças que nascem com um testículo que não está na bolsa escrotal, no saquinho escrotal. E isso até os 2 anos de idade tem que ser corrigido. Então, é um alerta assim, aos pais, é um alerta, né, aos médicos pediatras, que às vezes também não examinam adequadamente. E se essa criança for operada depois dessa faixa etária, que o ideal é entre 2 e 3 anos, ele vai ficar com um grau de infertilidade. Para ter uma ideia, assim, se os 2 testículos não tiverem a descida, como a gente chama, no tempo, nesse prazo, que deveria ser do nascimento, mas até 2 anos, 80% de infertilidade vai acometer essas crianças. Essa nessa faixa etária. O adolescente é varicocele, a incidência é maior, que são varizes na bolsa escrotal. Então tem que tomar cuidado quando aparecem essas varizes. E o importante assim, é que a criança vai para o pediatra, quando mais tarde eles vão
para o médico já, né, que é quando adulto. E há um interregno, que é o adolescente, que ele não quer ir no pediatra, porque já se acha mais adulto, e também não quer conversar com uma pessoa com mais idade para poder interagir. Então, hoje nós temos profissionais lidando com os adolescentes, exatamente para esclarecer isso. Não basta assim um pai me trazer um filho aos seus 23 anos de idade achando que o pênis é pequeno, que ele tem algum problema de alteração hormonal, que eu não tenho como reverter isso. Essa questão, justamente sobre essa questão, né, a questão da infertilidade, quando é no homem, né, muitas vezes ela é mais difícil de ser tratada do que na mulher, porque a mulher ela tem, não sei, né, estou perguntando para o senhor, Sim. mas a mulher ela tem menos, digamos, receio de procurar uma ginecologista, de ir a uma ginecologista. O homem ele fica um pouco mais, poxa, será que eu sou infértil, né? Isso é uma carga muito pesada para um homem, né? Isso é uma realidade. Normalmente são as mulheres que levam os maridos no consultório. Vamos lá! Hoje nós temos, eu trabalho no Serviço de Reprodução Humana, Dr. Nilo Frantes, e esse é um serviço multidisciplinar. Na verdade, Sim. não adianta a mulher estar no consultório do ginecologista, o homem no consultório do urologista, do andrologista, e esses profissionais não conversarem entre si. Não vai se resolver isso. O ideal, a gente tem um prontuário do casal, e esses profissionais realmente, eu estou falando assim, o ginecologista, mas entra o geneticista, entra uma série de outras especialidades, o psicólogo também, tem fatores de ordem emocional que são importantes. Então, tem que ser avaliado o casal. O critério que nós temos, no serviço de reprodução é assim, não se abre prontuário para a esposa se o marido não estiver disposto a fazer a sua investigação. Tem que conversar. Porque se eu pedir um espermograma para ele, eu já tenho um dado importantíssimo para saber se ele tem algum grau de infertilidade ou até de esterilidade ou não. Enquanto isso, a esposa está fazendo N dosagens hormonais, histerosalpingografias, raio-x, estão virando ela do avesso e o fator é masculino. Falando sobre a questão da fertilidade, né? Gancho aí com a questão da infertilidade. A mulher, a gente sabe que ela tem um limite aí de idade, né? Até a menopausa, aí, a idade fértil, né? O amadurecimento dos óvulos. O homem, ele tem um limite de idade? Mas é mais longo. Ele é sempre não, fértil? ele está sempre produzindo, mas vai diminuindo. Mas é bem mais tarde. A mulher chega na década de 40, o homem passa dos 60 anos. Sabe uma história assim que é... Até os 80 é possível ou não? Bom, Charlie Chaplin, aos 81, teve filha, até prova em contrário, como não fizeram DNA, mas realmente há uma produção, mas nessa faixa etária já reduz. Né? Há uma redução do número de espermatozoides. Mas se ele tiver uma reposição hormonal, que isso é feito, né, ele continua produzindo espermatozoides. Doutor, outra questão da infertilidade, né? Quem se submete a tratamentos quimioterápicos, né, se torna infértil ou há chances de... Não é infértil, eu te diria, se torna estéril. Estéril. Se o indivíduo tem um tumor... É irreversível. Tem um tumor... não, às vezes leva um tempo maior, mas a gente não pode afirmar isso para o paciente. Em média, 5, 6 anos, depois de uma radioterapia, de uma quimioterapia, pode-se encontrar células produtoras de espermatozoide. Mas naquela fase que ele faz o tratamento, seja ele radioterápico ou quimioterápico, o ideal, o correto, é a gente coletar esse sêmen e estocar em banco de sêmen. Assim como a mulher faz com os óvulos. Porque eu não posso afirmar para ele que em 5 anos ele está revertendo esse quadro. Dependendo da agressão, porque essas drogas são muito tóxicas e elas agridem as células que são mais jovens. E o espermatozoide e os óvulos são muito jovens. E é nessa fase da maturação que é um bloqueio. Com certeza. Outra polêmica, né, doutora, é essa questão do remédio para calvície. Né? Há muitas mulheres que jogam no lixo o remédio para calvície do marido porque acreditam que ele torna a pessoa infértil. Isso é verdade? Não, não está ligado à infertilidade. Está ligado a um problema mais na esfera do desempenho sexual. A droga que mais se usa é a finasterida. Mas para a calvície se usa uma dosagem muito pequena, que é 1 miligrama. E quando a gente trata doenças prostáticas, a gente usa essa medicação numa dose de 5 miligramas. Isso traz uma disfunção erétil, mas não traz uma infertilidade. Então, até foi bom perguntar isso, que as pessoas, olha, me receitou e eu não sei se eu vou usar isso aí. Tudo que está na boca do povo, geralmente tem um mito, as pessoas já... Né? Uma coisa é o indivíduo ser infértil ou ser estéril, outra ele ter um desempenho sexual adequado ou não. Não dá para misturar as coisas.
Um depende de um fator hormonal, outro depende de fator hormonal, vascular, uma série de... Com certeza. Doutor, após o homem ter esse diagnóstico aí de infertilidade, né, algum tipo de tratamento, né, não para a questão, claro, que o senhor falou aí de esterilidade, né, do homem já não ser mais fértil, mas da infertilidade, algum tipo de tratamento? Não, para infertilidade, assim, ó, preventivamente, na criança, que eu falei com relação aos testículos, operar precocemente, até os 2 anos. O adolescente... Até os 2. 2 anos de idade. O adolescente com varicocele é exatamente na adolescência, corrige e reverte o quadro. Se tem uma deficiência hormonal, reposição hormonal, né? Então, isso assim, ó... É um tratamento preventivo. Após o diagnóstico, não há como fazer, não há o que fazer? Não. Hoje nós temos uma tecnologia, né, são poucos centros, mas lá no serviço do Dr. Nilo Frantes, hoje nós pegamos pacientes, por exemplo, vasectomizados, ou seja, eram pessoas férteis, fizeram vasectomia e se tornaram pessoas estéreis, por um fator obstrutivo. Hoje eu posso puncionar um testículo, um epidídimo, aspirar espermatozoide e fazer o que a gente chama micromanipulação. Eu introduzo um espermatozoide, eu não, é a bióloga quem faz, eu capturo, e ela introduz um espermatozoide no óvulo para fecundar, e é a inseminação que a gente chama em vitro. Isso chama-se micromanipulação espermática. Então, dá para reverter hoje muitas situações que a gente diz, olha, não tem como. E a medicina está avançando cada vez mais. Outra coisa que eu gostaria de alertar assim, aos seus espectadores é o uso do laptop. Eu fico impressionado assim, em aeroporto, em qualquer lugar a gente vê, né? É muito comum. O pessoal coloca o laptop no colo e fica ali aquelas 8 horas que a gente fica esperando o voo que atrasou, que às vezes nem sai. E aquelas radiações que são ionizantes, aquilo são deletérias ao testículo. Nossa, eu não sabia disso, doutor. Então, o fato de ter uma mesinha para apoiar, aquilo ali não é luxo, não. Aquilo é uma necessidade. Não foi introduzido num laptop porque teria que colocar uma placa isolante de chumbo. Esse laptop vai passar a pesar muito mais. Mas não se usa. E vale para meninas, né, vale para mulheres. As mulheres também? Sim, porque os ovários estão muito próximos. Mas os homens, muito mais, que os testículos ficam exatamente abaixo do laptop. Então, nem pensar Calor usar o laptop. local, irradiação, raio-x, pessoas que trabalham em metalúrgica sem roupa de proteção. Por que o testículo está abaixo, não está dentro da cavidade abdominal? Porque ele precisa, para ter um desempenho de produção de espermática, ter uma temperatura abaixo da nossa temperatura corporal, menos de 2 graus. Não é para dizer, olha, cueca zorba deixa todo mundo estéril. Também não é assim, né? Mas o calor excessivo, exposto continuadamente, é deletério para a produção de espermatozoide. Bom, um alerta muito importante. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no programa. Obrigado aí pelos esclarecimentos aí sobre a questão da infertilidade masculina. Obrigada pela presença. É um prazer apresentar o programa. A gente vai para o intervalo e já volta com mais TPM. Fica aqui comigo.